Capítulo 242. Vá para o inferno. Uma enorme lâmina de vento cortando as fileiras dos discípulos corruptos. Essa lâmina de vento tinha mais de 30 metros de comprimento. Estava girando rapidamente ao passar pelo chão. Aqueles discípulos corruptos ficaram todos alarmados e se retiraram apressadamente. Mas ainda havia 8 pessoas que não tiveram tempo suficiente e foram engolidas por aquela lâmina de vento. O poder aterrorizante por trás disso cortou diretamente seus corpos em pedaços. Uma figura grande e uma pequena apareceram diante dos olhos de todos. Long Tianxiao enrijeceu quando viu isso de volta. Shen'er, é você mesmo. Long Shen lentamente se virou para olhar para ele. Mais de meio ano se passou, mas seu pai ainda era tão formidável. Long Shen sorriu levemente, com o coração quente. Pai, vocês se retirem. Eu cuido disso. Depois, nós dois ainda teremos tempo para beber e relembrar. Long Tianxiao respirou fundo. Depois de meio ano, não havia mais imaturidade no rosto de Long Shen. Ele havia crescido ainda mais do que antes. Isso o confortou, mas ao mesmo tempo, também o comoveu profundamente. Seu filho finalmente cresceu completamente. Todas as tropas, recue. Long Tianxiao ordenou. Ele liderou seu exército para recuar rapidamente. Eles sabiam que eram incapazes de participar de uma batalha desse nível. Anteriormente, eles estavam simplesmente prontos para sacrificar suas próprias vidas para ganhar um pouco mais de tempo para os plebeus evacuarem ainda mais. Eles esperavam usar suas próprias vidas para salvar mais plebeus. Foi por isso que eles ainda ousaram avançar, apesar de saberem que não eram páreo para os discípulos corruptos. Nunca pensei que Long Shen voltaria agora. Shi Feng olhou animadamente para Long Shen e Little Snow, em choque. Os discípulos corruptos foram surpreendidos por Long Shen matando repentinamente alguns deles. Um discípulo do núcleo bufou, ele é apenas um pirralho na condensação de sangue. Ele só tem um animal de estimação poderoso. Eu cuido desse bruto. Vocês continuam matando os outros. O tempo herde assim que matarmos todos na cidade, vamos nos retirar. Aquele discípulo central correu para Little Snow. Little Snow se agachou ligeiramente em preparação, mas Long Shen deu um tapinha nele e disse, não mova Little Snow. Eu cuido disso. Long Shen deu um passo à frente, atacando aquele discípulo central. Aquele discípulo do núcleo corrupto bufou quando viu Long Shen se enviar para a própria morte. Uma espada cor de sangue apunhalou o coração de Long Shen tão rápido quanto um raio. A intenção de matar encheu o ar assim que ele atacou, sacudindo os corações e espíritos de todos. Esse era o terror dos discípulos corruptos. Por terem massacrado tantas pessoas, sua intenção de matar era incrivelmente densa. Assim que eles atacassem, sua poderosa intenção de matar faria o coração de uma pessoa congelar. Foi também por isso que os discípulos justos seriam suprimidos sempre que lutassem contra os discípulos corruptos. Sua intenção de matar era muito intimidante e eles não conseguiram usar toda a sua força. Long Shen sorriu friamente. Ele cortou seu sabre direto no pescoço daquele discípulo central, ignorando completamente a facada em direção ao seu coração.
Vendo aquele tipo de ataque suicida, aquele discípulo do núcleo sorriu zombeteiramente. Embora Long Shen também estivesse atacando rapidamente, o discípulo principal foi o primeiro a se mover e ele definitivamente acertaria primeiro. De acordo com a velocidade atual, ele tinha certeza absoluta de que perfuraria o coração de Long Shen primeiro e então poderia facilmente desviar de seu sabre. Mas aquele discípulo do núcleo corrupto calculou mal. Assim que sua espada estava prestes a perfurar o peito de Long Shen, uma mão coberta pela força do trovão a agarrou com força. Ao mesmo tempo, uma poderosa força do trovão veio através de sua espada e deixou seu corpo dormente. Isso o assustou. Essa força do trovão não era poderosa, mas foi o suficiente para paralisá-lo apenas por um instante. Normalmente, tal instante não era nada. Mas agora o sabre de Long Shen já havia chegado ao seu pescoço. No momento em que ele se recuperou dessa paralisia, sua cabeça já estava voando pelo ar. Sangue jorrou pelo ar. Long Shen nem esperou que a cabeça caísse antes de avançar. Morrer. Seu grito gelado sacudiu os céus. Seu sabre começou a cortar aqueles discípulos corruptos ainda estupefatos. Ninguém foi capaz de detê-lo. Este sabre em sua mão havia sido emprestado a ele pelo irmão aprendiz sênior e custava mais de 30.000 libras. Quando combinado com sua incrível força no 13º Eaven of Blood Condensation, qualquer arma nas mãos dos inimigos imediatamente se estilhaçava sempre que encontravam seu sabre. Aquele discípulo principal tinha sido o líder deste esquadrão. Agora que ele havia sido morto, todos os outros se dispersaram de medo. Infelizmente para eles, Long Shen não lhes deu nenhuma chance. Seu sabre balançou no ar. Com cada barra, pelo menos um discípulo corrupto foi cortado. Gritos miseráveis soaram continuamente. Long Tianxiao passou toda a sua vida no campo de batalha. Ele não tinha ideia de quantas pessoas ele havia matado agora. Mas seu coração ainda batia forte. Essas não eram pessoas comuns, mas especialistas em caminhos corruptos. Cada um deles era 10 vezes mais forte do que ele. No entanto, na frente de Long Shen, eles só podiam esperar para serem mortos. Long Shen os perseguiu por 700 metros antes de cortar o último. Ele balançou o sangue do sabre e então o descansou preguiçosamente em seu ombro. Ele caminhou até Long Tianxiao, sorrindo. Seu filho tem alguma habilidade, certo? Pelo menos não fiz você perder a cara. Long Shen estava coberto de sangue, fazendo-o parecer ainda mais imponente. Vendo o quão poderoso seu filho era, Long Tianxiao ficou absolutamente encantado. Excelente, você realmente é meu filho. Bom? Long Tianxiao deu um tapinha no ombro de Long Shen. Agora Long Shen era ainda mais robusto e construído do que antes. Long Shen cravou seu sabre no chão e deu um abraço heróico em seu pai. Embora Long Tianxiao não fosse o pai biológico de Long Shen, os sentimentos entre eles não eram diferentes dos de pai e filho. Criança, você cresceu. Long Tianxiao colocou as mãos nos ombros de Long Shen. Atualmente, Long Shen ainda era um pouco mais magro do que ele, mas sua aparência mais fraca escondia um poder explosivo. Era como se seu corpo tivesse um dragão selado dentro dele que fazia os outros tremerem de medo. Long Shen, é ótimo ver você de novo.
Xifeng se aproximou animadamente. Long Shen riu e deu um abraço apertado em Xifeng. Este meio ano pareceu mais como meia vida para Long Shen. Ver esse bom irmão e pai dele depois do que pareceu uma eternidade o comoveu profundamente. Na frente de seu pai, não havia necessidade de ele agir com maturidade. Na frente de seu irmão, ele podia relaxar completamente. Quem é você? De repente, uma dúzia de figuras em mantos bordados apareceu enquanto os três conversavam. Suas horas eram extremamente puldaruças e liberavam uma leve pressão, dificultando a respiração dos outros. Eles estavam todos completamente focados em Long Shen. Sua atitude era que, se Long Shen ousasse mover-se 1 centímetro, eles atacariam imediatamente. Os senhores devem ser pessoas da seita, correto? Este é meu filho, Long Shen. Por favor, não entenda mal, explicou Long Tianxiao apressadamente. A origem dessa pessoa não é clara. Suspeitamos que ele seja um membro do caminho corrupto e temos que trazê-lo de volta para interrogá-lo. Garoto, siga-nos. Se você realmente é inocente, naturalmente não o trataremos injustamente. Venha conosco para ver os anciãos da seita, disse um deles friamente. Eles queriam capturar Long Shen assim. Essas 12 pessoas eram o irmão aprendiz Sênior Lu e os outros que estavam observando à distância. Eles viram que Long Tianxiao estava prestes a morrer e estava prestes a acender o sinalizador para que os discípulos de sua seita viessem. Mas então Long Shen apareceu e deu um susto neles. Ele havia matado mais de 30 discípulos corruptos sozinho. Então eles perceberam quem era Long Shen ao ouvir a conversa, e o irmão aprendiz Sênior Lu imediatamente ficou furioso, atacando e encontrando uma desculpa para prendê-lo. Um sabre cortou diretamente para um deles. Essa pessoa ficou chocada e recuou apressadamente. Você realmente ousa nos atacar? Você é definitivamente um espião do caminho corrupto. Todos, matem-no. Lu, irmão aprendiz sênior, ordenou friamente, desembainhando sua espada. O que vocês estão fazendo? Como não diferenciar o branco do preto? Você só vai prender alguém à vontade. Xifeng se enfureceu. Eles explicaram claramente que Long Shen era filho de Long Tianxiao, mas ainda queriam prendê-lo. Isso foi claramente um abuso. Long Shen acenou com a mão. Ele disse a Long Tianxiao, pai, você e Xifeng recuam. Tenho algumas coisas a dizer a essas pessoas. Ele então se virou para Lu, irmão aprendiz sênior, e um sorriso zombeteiro apareceu em seus lábios. Long Shen já havia percebido essas pessoas assistindo assim que ele chegou. E então ele não estava nem um pouco surpreso que essas pessoas tivessem aparecido agora. Ele simplesmente não sabia o objetivo exato deles. Mas quando ele viu o rosto do irmão aprendiz Sênior Lu, ele descobriu a maior parte. Ele não estava inclinado a discutir inutilmente com ele, então ele disse friamente, acho que sua seita Bloodnet realmente não aprende com seus erros. Se meu palpite estiver certo, a pessoa que matei na capital da última vez deve ser seu irmão. A expressão do irmão aprendiz Sênior Lu afundou e a intenção de matar surgiu em seus olhos. Mas ele o reprimiu à força, dizendo friamente, não sei do que você está falando. Mas como você está resistindo, isso significa que você está com a consciência pesada. Em outras palavras,
Você deve ser um espião do caminho corrupto. Hoje, nós definitivamente vamos matar você. Long Shen ficou com tanta raiva que começou a rir, apontando para eles com desdém. Sua seita Bloodnet é apenas uma seita de segunda categoria. Algumas pessoas pequenas no reino da transformação do tendão tardio ousam ser tão desenfreadas na minha frente. Você está tentando me fazer rir até a morte. Embora eles estivessem no reino da transformação de tendão e também fossem discípulos da seita, a seita Bloodnet não era nem adequada para polir os sapatos do monastério Xuantian. Seus discípulos simplesmente não possuíam as qualificações para desfrutar do tratamento dos discípulos do mosteiro Xuantian. Por exemplo, não havia como obter algo tão bom quanto a fórmula secreta do monastério Xuantian para o sangue da essência das 10.000 bestas. Muitas famílias puldarussas e poderes que não eram nem inferiores à seita Bloodnet, todos enviaram seus gênios para o monastério Xuantian, tudo por aquele sangue de essência de 10.000 bestas. Isso era o que poderia permitir que eles alcançassem um avanço impecável. Foi também por isso que os discípulos do mosteiro Xuantian eram tão fortes. No mesmo reino, os discípulos do mosteiro Xuantian eram definitivamente pelo menos 10 vezes mais fortes que os discípulos da seita Bloodnet. E agora esse bando de tolos pensou que poderia confiar em suas bases de cultivo superiores para suprimir Long Shen, tentando abusar dele por vingança e talvez até mesmo levando seu pai também. Eles realmente não devem se importar com suas vidas. Chega de besteira. Apenas morra. O irmão aprendiz Sênior Lu ficou furioso e toda a sua aura explodiu. Seguindo seu grito de raiva, os outros discípulos também sacaram suas espadas, e o poder do reino da transformação de Tendon foi totalmente liberado quando eles atacaram Long Shen. A estrela Feng Fu de Long Shen circulou lentamente. Uma enorme aura surgiu dele, parecendo o despertar de uma besta antiga. O sabre em sua mão caiu impiedosamente sobre eles. Capítulo 243. Pássaro grande mata pássaros pequenos. Corte turbilhão. Long Shen girou em um círculo e seu sabre criou um enorme ciclone cheio de lâminas de vento aterrorizantes, assobiando enquanto as devoravam. Ah! Gritos tristes soaram quando aqueles especialistas da Bloodnet Sect foram todos enviados voando por aquelas pás de vento. Havia 2 deles cujas armas quebraram e receberam ferimentos fatais. Com um ataque, ele forçou a recuar 10 discípulos da seita da transformação dos tendões. O distante Long Tianxiao ficou pasmo. Long Shen descansou seu sabre preguiçosamente em seu ombro, olhando friamente para o irmão aprendiz Sênior Lu e seus lacaios enquanto balançava a cabeça. Sua seita Bloodnet deve ser o local de nascimento de todos os idiotas. Quando eu estava apenas no início do reino da condensação de sangue, eu ainda poderia matar seu irmãozinho. Você não percebeu que sua seita Bloodnet é apenas uma pequena seita degenerada. Você não está nem no mesmo nível que os verdadeiros discípulos da seita. 2 pessoas podem estar no reino da transformação do tendão e, ainda assim, a disparidade entre elas pode ser a diferença entre o céu e a terra. 10 dos especialistas em transformação de tendão do mundo secular foram incapazes de derrotar um único discípulo da seita, assim como aquele homem vestido de branco naquela época. Mas aquele homem vestido de branco era apenas um discípulo externo sem importância. Quer fosse sua base de cultivo ou habilidade de combate,
Sua força era inferior a 1/10 da do irmão aprendiz Lu. Essas pessoas, que eram os discípulos de elite da seita Bloodnet, também eram incomparáveis aos discípulos do mosteiro que tinham o uso do sangue da essência das 10.000 bestas. Comparados com seus irmãos aprendizes aplicadores da lei que alcançaram avanços perfeitos, esses discípulos da seita Bloodnet eram lixo absoluto. Embora eles estivessem no final do reino da transformação de Tendon, Long Shen estimou que qualquer um dos principais discípulos do mosteiro seria capaz de matá-los em uma batalha individual em menos de 10 movimentos. Isso era o quão grande era a diferença. Essa era a habilidade de seitas maiores. Era como se um homem ligeiramente rico estivesse tentando se comparar à família imperial, simplesmente não havia comparação. E assim, na mesma base de cultivo, havia imensas disparidades. Foi também por isso que a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian foi tão dura. Apenas os especialistas em raiz espiritual de grau bronze tinham as qualificações para participar. Mas se alguém possuindo uma raiz espiritual de grau bronze se juntar à seita Bloodnet ou a uma pequena seita semelhante, eles se tornariam diretamente um discípulo central. Do outro lado do espectro estava aquele misterioso Monian. Ele estava apenas no reino inicial da transformação do tendão, e ainda assim sua força poderia fazer o céu e a terra tremerem. Ele estava 1.000.000 de milhas à frente desses últimos discípulos da seita rede de sangue da transformação de tendão. A expressão do irmão aprendiz Sênior Lu mudou. Todos eles ouviram que seu irmão foi supostamente morto por um novato da condensação de sangue. Ele pensou que o mundo exterior estava apenas tentando humilhar sua seita Bloodnet e inventou essa notícia. Mas agora que todos foram enviados voando por Long Shen, ele finalmente acreditou. Ser um idiota não é seu pecado. Seu pecado é que você colocou suas intenções em minha família. Você queria abusar de sua posição para que os discípulos corruptos tirassem a vida de meu pai. Ao fazer isso, você colocou todos os soldados e civis desta cidade em risco, tratando suas vidas como brinquedos. Você se atreve a se considerar parte do caminho justo com um coração tão sinistro. Você ousa me acusar de ser um espião do caminho corrupto. Vocês tolos são muito mais perversos. Enquanto falava, Long Shen ficou ainda mais irritado. Sua intenção de matar estava constantemente subindo mais alto. Este grupo de pessoas realmente eram degenerados, a escória absoluta do caminho do justo. Bastardo, não tente iludir os outros com suas mentiras malucas. Todos juntos, matem-no. Lu, irmão aprendiz sênior, não ousou ser excessivamente confiante novamente. Sua aura foi levada ao máximo. Ele sabia que, se eles não fizessem tudo, não havia como matar Long Shen. Esse pirralho de condensação de sangue era muito assustador. Sua espada balançou e a espada Ti começou a correr. A luz negra brilhou em sua espada, marcando-a como uma habilidade de batalha enquanto cortava Long Shen. Long Shen zombou. Mesmo nessa época, eles ainda planejavam matar ele e seu pai. Eles realmente eram absolutamente abomináveis. A aura de Long Shen aumentou repentinamente quando sua estrela Feng Fu circulou mais rápido. Uma enorme energia espiritual surgiu de dentro dele, percorrendo seu corpo. O sabre de Long Shen se chocou contra a espada longa do irmão aprendiz Sênior Lu.
Ele não usou nenhuma habilidade de batalha, mas seu sabre pesado ainda conseguiu quebrar sua espada. O sabre não parou, continuando a bater no peito do irmão aprendiz Sr. Lu. Um estrondo abafado veio de seu peito, junto com o som de ossos quebrando. Ele cuspiu um bocado de sangue e voou de volta. Oh! Long Shen ficou surpreso por seu sabre não ter cortado o irmão aprendiz Sr. Lu ao meio. Mas então ele viu uma armadura macia em seu corpo que foi o que salvou sua vida. Depois de enviar Lu, irmão aprendiz sênior, voando com um único golpe, Long Shen deu um passo à frente, seu sabre cortando aqueles consternados discípulos da seita Bloodnet. Não? 2 deles foram bloqueados pelo sabre de Long Shen e não conseguiram se esquivar. Esses 2 últimos especialistas em transformação de tendão foram cortados diretamente ao meio pelo sabre de Long Shen, morrendo em um instante. Aqueles discípulos da Bloodnet Sect ficaram todos estupefatos. Anteriormente, eles tinham visto Long Shen matando aqueles discípulos corruptos. Mas a força que ele exibia naquela época claramente não era particularmente alta. Agora ele estava lutando com mais de 10 vezes o poder. Eles finalmente perceberam que Long Shen havia feito isso de propósito para atraí-los para cá. Quando eles perceberam isso, os rostos de todos ficaram verdes. Sem nem mesmo pensar nisso, eles começaram a fugir. Mas assim que eles se viraram, o sabre de Long Shen balançou, matando diretamente 3 deles. Agora que desistiram de resistir, ficou ainda mais fácil derrubá-los. Long Shen não mostrou a esses companheiros a menor misericórdia. Eles queriam matar ele e seu pai. Então eles definitivamente tiveram que morrer. Pirralho do mal, você definitivamente vai morrer. De repente, um grito alto soou quando uma figura apareceu no ar, acertando Long Shen com a palma da mão. Antes mesmo de a palma chegar, uma pressão terrível envolveu Long Shen, forçando-o a afundar no chão. Long Shen imediatamente cortou seu sabre. Bang! O corpo de Long Shen tremeu intensamente e ele foi lançado voando. Ele viu que a pessoa que havia chegado era um veterano zangado. Ancião Zhao. Essa pessoa era um dos anciãos da seita Bloodnet. Long Shen o reconheceu como a pessoa que tentou forçá-lo a se ajoelhar em Phoenix Cry, Zhao Shanqing. Aqueles discípulos da Bloodnet Sect comemoraram e pararam de correr. Eles se aproximaram de Zhao Shanqing e relataram indignados: esta pessoa é um espião do caminho corrupto. Ele é extremamente selvagem. Por favor, execute-o, ancião Zhao. Zhao Shanqing olhou para Long Shen e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Não se preocupe, todos os discípulos do caminho corrupto serão condenados à morte eventualmente. Quanto a esse espião, farei com que ele me implore pela morte. Um dos discípulos acrescentou: aquele discípulo corrupto também foi chamado por Long Tianxiao. Ele até tentou protegê-lo, alegando que era seu filho. Não se preocupe, primeiro vou matar o pequeno, depois vou matar o velho. Zhao Shanqing olhou friamente para Long Shen. Pirralho do caminho corrupto, você ainda não vai vir de bom grado. Devido ao meu coração misericordioso, posso deixá-lo com um cadáver intacto. A essa altura, até Long Tianxiao havia percebido o que estava acontecendo. Eles estavam claramente conspirando contra eles intencionalmente. Long Shen respondeu friamente:
Seu pequeno grupo de idiotas realmente sabe como brincar. Infelizmente, não gosto de jogar. Em vez disso, prefiro matar. Long Shen avançou diretamente contra Zhao Shanqing, atacando com seu sabre. Zhao Shanqing bufou e levantou a mão para pegar o sabre de Long Shen. Mas quando sua mão estava prestes a colidir com o sabre, o ataque de Long Shen mudou repentinamente para cortar violentamente ao lado dele. Ao lado dele estava um discípulo da seita Bloodnet que atualmente estava se deliciando com o infortúnio de Long Shen. Ele nem percebeu que o sabre de Long Shen já o havia alcançado. Aquele sabre cortou seu corpo do ombro esquerdo até a cintura direita, cortando-o em dois. O que aconteceu? Mesmo quando ele morreu e olhou para a metade de seu corpo que ainda estava de pé, ele ainda não sabia o que havia acontecido. Assim, ele morreu com os olhos abertos em confusão. Bruto, você está pedindo a morte. Zhao Shanqing se enfureceu, nunca pensando que Long Shen seria tão ousado. Um pequeno pirralho da condensação de sangue realmente ousou pregar peças enquanto o enfrentava, um especialista em forjamento de ossos. Em seu descuido, um de seus discípulos foi morto. Matar um discípulo bem ao lado dele era equivalente a dar-lhe um tapa na cara. Isso o deixou completamente furioso. Ele rugiu, e a pressão pertencente ao reino da forja de ossos caiu imediatamente sobre Long Shen. Esta era a habilidade especial do reino da forja de ossos. A pressão que eles liberaram pode fazer com que as pessoas não consigam se mover. Assim que Zhao Shanqing liberou sua pressão, Long Shen sentiu como se seu corpo estivesse sendo espremido. Mas a pressão de Zhao Shanqing estava longe de ser comparável à pressão do ancião Sun. A pressão do ancião Sun era como uma montanha, quase tomando forma sólida. Ele conseguiu fazer com que Long Shen não conseguisse se mover. Mas a pressão de Zhao Shanqing era como a de um rio de água. Embora fosse uma enorme pressão sobre Long Shen, ele ainda era capaz de se mover. Seus movimentos se tornariam um pouco lentos. Long Shen lançou seu anel divino. No instante em que seu anel divino apareceu, essa pressão praticamente desapareceu. Ele não foi mais afetado por isso, e seu sabre cortou outro discípulo estupefato, matando-o. Esquivando-se dos ataques de Zhao Shanqing, ele correu em direção aos discípulos restantes. Long Shen era extremamente rápido e seu trabalho de pés extremamente inteligente, permitindo-lhe desviar de vários ataques de Zhao Shanqing. Quanto aos discípulos, eles fizeram o possível para se esconder atrás de Zhao Shanqing. Olhando de longe, parecia um jogo de uma grande águia tentando capturar alguns pintinhos. Mas todos os filhotes que foram capturados por Long Shen foram todos mortos miseravelmente, cortados em pedaços de frango. Zhao Shanqing começou a rir loucamente de raiva. Long Shen se recusou a enfrentá-lo de frente e sua pressão foi incapaz de prender Long Shen no lugar. Vendo seus discípulos morrerem um a um ao seu redor, ele enlouqueceu de fúria, seu rosto se tornando roxo escuro. Outro discípulo foi tirado das garras da mãe galinha e impiedosamente abatido. Agora restavam apenas 2 pintinhos. Foda-se! Na frente dos olhos estupefatos de Long Shen, Zhao Shanqing realmente deu um tapa na palma da mão e matou as 2 garotas restantes. Depois de matar os 2, Zhao Shanqing não precisava mais se preocupar em ser arrastado para baixo.
Uma luz cor de sangue apareceu em sua palma quando ele a esmagou em Long Shen. Bruto mal, morra! A poderosa pressão daquela palma fez o céu e a terra tremerem. Esse foi o ataque de força total do especialista em forjamento de ossos. Isso fez até o espaço ao redor explodir. Long Shen respirou fundo. O sabre em sua mão desapareceu. Sua aura cresceu explosivamente e seu sangue começou a roncar dentro dele. O espaço tremeu quando um sabre dourado apareceu em suas mãos. Assim que aquele sabre dourado apareceu, toda a terra tremeu. Long Shen sorriu. Erguendo o sabre com as duas mãos, ele o derrubou violentamente em Zhao Shanting.